E se os objetos que pertenceram a quem você ama não fossem apenas lembranças, mas ecos, ecos de uma presença que se recusa a desaparecer? E se eu lhe dissesse que o último abraço que você deu não foi o fim da comunicação, mas talvez o início de um novo dialeto, uma linguagem misteriosa falada não com palavras, mas através do silêncio, da saudade e de um arrepio inexplicável, ao tocar um tecido que um dia aqueceu outra pele? Todos nós que já sentimos o vazio deixado por alguém que partiu, conhecemos esse momento. Aquele instante em que abrimos uma gaveta, encontramos um relógio parado, um par de óculos, uma carta, e por uma fração de segundo, a realidade parece se dobrar. A distância entre os mundos parece diminuir, e a presença daquela alma se torna tão densa, tão real, que quase podemos ouvi-la respirar. Mas logo em seguida, a dúvida nos assalta. É apenas a minha mente, dizemos a nós mesmos. É a saudade me pregando uma peça. Nós nos sentimos sozinhos com essa experiência, guardando-a como um segredo íntimo, com medo de que ninguém mais possa entender. Carregamos essa dor, esse anseio por uma prova, por um sinal de que a conexão não foi rompida. E é justamente nesse ponto, na fronteira entre a memória e o mistério, que a jornada deste vídeo começa. Existem mundos que a maioria de nós apenas pressente, mas que poucos homens tiveram a coragem de visitar e mapear com a clareza de um explorador. Poucos homens viram o que Divaldo Franco viu, e menos ainda ousaram contar com tamanha profundidade. Ao longo de décadas de uma vida dedicada à mediunidade e ao consolo, Divaldo não apenas serviu como ponte para as vozes do além, mas também aprendeu a decifrar os seus silêncios, as mensagens sutis deixadas para trás nos lugares e especialmente nos objetos que um dia foram impregnados pela energia do amor e da vida. Neste encontro, vamos mergulhar em uma das revelações mais consoladoras que o Espiritismo nos oferece, inspirados pelos relatos e pela sabedoria que fluíram através de Divaldo Franco. Vamos investigar por que sentimos o que sentimos. Vamos entender que essa percepção não é um sinal de fraqueza ou de imaginação excessiva, mas sim um testemunho da sua própria sensibilidade espiritual, uma prova de que os laços da alma são muito mais fortes do que as correntes da matéria. Prepare-se para validar o que o seu coração sempre soube, mas que a sua mente talvez ainda duvide. Esta não é uma jornada sobre a morte, é uma jornada sobre a impressionante e inegável continuidade da vida. Se o seu coração já sentiu essa conexão profunda e busca por respostas que o consolem, escreva agora mesmo nos comentários. A alma sempre encontra um caminho. E inscreva-se no canal. Faça isso não por nós, mas pela sua própria alma, que bate à porta do infinito em busca de um reencontro com a verdade. A sua jornada de compreensão começa agora. Você já abriu um armário antigo, sentiu aquele cheiro familiar e, ao tocar em uma peça de roupa que não lhe pertence mais, sentiu um arrepio que não era de frio, mas de uma saudade tão profunda, tão viva, que por um instante a pessoa que a usava parecia estar ali, ao seu lado. A textura de um casaco de lã, o perfume suave que teima em não desaparecer de um lenço, objetos que parecem carregar não apenas memórias, mas a própria essência de quem partiu. Muitos de nós vivemos essa experiência em um silêncio respeitoso, guardando-a no fundo da alma como uma obra da nossa própria mente, um truque da memória para aliviar a dor da ausência. Dizemos a nós mesmos que é apenas o luto, a imaginação fértil de um coração que se recusa a esquecer. Mas e se eu lhe dissesse que essa sensação, essa presença quase palpável, é muito mais do que um simples produto da sua saudade? E se essa conexão que você sente for, na verdade, um eco real de um mundo que os nossos olhos não veem, mas que a nossa alma insiste em sentir? Essa é uma das fronteiras mais delicadas e profundas que o Espiritismo nos convida a cruzar. E poucos homens foram tão longe nessa jornada quanto Divaldo Franco, um semeador de estrelas que dedicou sua existência a construir pontes entre o nosso mundo e o universo que nos aguarda. Inspirado em seus ensinamentos, compreendemos que essa percepção não é uma ilusão. Pelo contrário, ela é uma das mais belas e sutis manifestações da sobrevivência do espírito. O Espiritismo, através da sabedoria dos seus mentores, nos revela que os laços de amor
não se desfazem com o último suspiro. Eles se transformam, se aprofundam e encontram maneiras de nos tocar, de nos dizer: eu continuo aqui. O amor continua aqui. Portanto, aquilo que você sente não é loucura nem fantasia. É a sua sensibilidade, a sua própria alma, respondendo a uma vibração que ficou para trás, uma assinatura de afeto deixada na matéria como prova de que a vida continua, pulsante e presente, mesmo na invisibilidade. A saudade que você sente pode ser o portal para uma presença real. Permita-me contar uma história que ilustra essa verdade de forma tocante. Em uma de suas conversas fraternas, Divaldo compartilhou o relato de um espírito que, após sua transição, sentia imensamente a dor de sua esposa e se agarrava a um velho xale que ele costumava usar nas noites frias. Ela o abraçava, chorava e sentia um calor que a consolava. Do plano espiritual, ele via a cena e, em uma comunicação mediúnica, ele explicou com uma clareza emocionante: eu pedia tanto a Deus para que ela me sentisse, que eu concentrava todo o meu amor, toda a minha saudade dela, e projetava a minha energia naquele tecido. Eu não podia abraçá-la com meus braços, mas podia envolvê-la com a vibração do meu sentimento que ficou impregnada ali. Não era o fio do xale que a aquecia, era o meu amor, que nunca partiu. Essa história nos ensina que a intenção, a força do sentimento, pode de fato deixar uma marca, um rastro energético que os corações mais sensíveis e amorosos conseguem perceber. O objeto se torna um canal, um ponto de encontro entre dois mundos, movido pela força mais poderosa do universo, o amor. E o que fazemos com essa revelação? Como isso se aplica a você, no seu dia a dia, com as suas perdas e as suas saudades? A aplicação prática dessa sabedoria é, acima de tudo, um convite à permissão. Permita-se validar o que sente. Da próxima vez que você segurar um objeto que pertenceu a um ente amado e sentir aquela conexão inexplicável, não a afaste com a lógica fria da razão. Acolha-a. Feche os olhos por um instante e, em vez de focar na dor da ausência, concentre-se na gratidão pelo amor que existiu e que, como essa energia sutil, continua a existir. Não se trata de tentar forçar um contato ou de buscar fenômenos extraordinários. Trata-se de honrar a sua própria intuição e reconhecer que o seu sentimento pode ser uma resposta a um estímulo espiritual real. Essa simples mudança de perspectiva transforma um ato de luto em um momento de profunda e silenciosa comunhão, um diálogo de alma para alma que transcende a matéria. Se esta reflexão tocou seu coração, comente com fé. O amor nunca morre. Essa compreensão inicial, no entanto, abre uma porta para uma questão ainda mais profunda. Se essa energia pode de fato ficar impregnada nos objetos, como isso acontece? Existe um mecanismo, uma lei espiritual que rege esse fenômeno. Não estamos falando de mágica, mas de uma ciência da alma, de processos e fluidos que a doutrina espírita, com sua lógica e clareza, se propôs a desvendar. A sensação que você tem ao tocar naquela roupa é apenas a ponta de um véu que, uma vez levantado, revela um universo de interações energéticas que mal começamos a compreender. Essa capacidade de ler a história e a energia dos objetos tem um nome, um campo de estudo fascinante que explica como a matéria pode se tornar uma testemunha do espírito. E essa faculdade se chama psicometria. E no nosso próximo passo juntos, vamos decifrar o que é essa linguagem secreta que os objetos falam e como podemos aprender a ouvi-la. No nosso último encontro, abrimos uma porta. A porta para a possibilidade de que o que sentimos ao tocar os pertences de quem amamos é mais do que memória, é uma presença. Mas essa revelação, por mais consoladora que seja, nos deixa com uma pergunta inevitável que ecoa no silêncio de nossa mente. Como? Como um simples pedaço de tecido, um objeto inanimado, pode guardar um eco da vida, um fragmento da alma? A razão humana, treinada a ver o mundo em termos de matéria e vazio, luta para encontrar uma resposta. Estamos prestes a descobrir que o universo se comunica em linguagens que vão muito além das palavras. Nós aprendemos a ler livros, a decifrar equações, a interpretar um olhar. E se existisse uma outra linguagem, silenciosa e invisível,
gravada não em papel, mas na própria estrutura energética de tudo o que nos cerca. É aqui que o Espiritismo nos oferece uma chave, uma palavra que ilumina o mistério: psicometria. A palavra pode soar complexa, mas sua essência é de uma simplicidade profunda. Psico, do grego psique, significa alma, mente. Metria, de metron, significa medição. Psicometria, portanto, é a medida da alma, não com uma régua, mas com a sensibilidade. É a faculdade mediúnica que permite a um indivíduo sensível, ao tocar um objeto, captar as impressões, as emoções, as cenas e as energias que seu dono ou o ambiente deixaram nele. Pense nisso como uma impressão digital energética. Quando vivemos, amamos, sofremos e sonhamos, não estamos apenas passando pelo mundo. Estamos deixando um rastro sutil, uma assinatura vibracional em tudo o que tocamos com intensidade. A psicometria é a capacidade de ler essa assinatura. É crucial entender. Isso não é o mesmo que a memória associativa. Uma coisa é você olhar o relógio do seu avô e se lembrar dele. Outra, completamente diferente, é um sensitivo tocar nesse mesmo relógio e sentir a ansiedade que seu avô sentiu em um dia específico, ou ver uma imagem da sala onde ele costumava se sentar, sem nunca ter conhecido seu avô ou sua casa. A primeira é memória, a segunda é revelação. Cada objeto é uma testemunha silenciosa, esperando a sensibilidade certa para contar sua história. Imagine a seguinte cena, como as muitas que estudiosos da alma, na esteira de Divaldo Franco, investigaram. Um pesquisador se depara com um anel antigo, de origem desconhecida, encontrado em um mercado de pulgas. Para ele, é apenas uma peça de metal e pedra, bonita, mas muda. Ele o leva a uma médium psicômetra, uma senhora de sensibilidade aguçada. Ela segura o anel, fecha os olhos e, após um momento de silêncio, sua expressão muda. Ela não descreve o anel, mas o que sente a partir dele. Sinto uma alegria imensa, um pedido de casamento em um jardim, sob uma árvore florida, ela diz. Mas depois, sinto uma pressa, um medo. Vejo um navio em fumaça e uma tristeza tão profunda, uma perda no mar. O pesquisador intrigado inicia uma investigação a partir dessas pistas. A imagem de um jardim, a tragédia de um navio. Meses depois, ele consegue rastrear a história. O anel pertenceu a uma jovem noiva, cujo noivo era oficial de um navio que naufragou em uma viagem. O anel, testemunha silenciosa, guardou por décadas os dois extremos daquela história de amor, a euforia da promessa e a agonia da perda. A médium não adivinhou. Ela leu a história que a energia do sentimento gravou no objeto. Essa faculdade, essa leitura da alma das coisas, pode parecer um dom raro, reservado a poucos médiuns notáveis, e, em sua plenitude, de fato, ela exige um desenvolvimento e uma sensibilidade especiais. Mas a verdade, que o Espiritismo nos conforta em saber, é que a psicometria existe em um espectro. Todos nós, por sermos espíritos vivendo uma experiência material, possuímos um grau de sensibilidade a essas impressões. Quantas vezes você entrou em um ambiente e se sentiu inexplicavelmente pesado ou leve? Quantas vezes segurou um objeto em um antiquário e sentiu uma atração ou repulsa imediata, sem saber por quê? Esses são lampejos, intuições. São a sua própria capacidade psicométrica, em estado embrionário, sussurrando para você. A aplicação prática, então, não é tentar se tornar um vidente, mas aprender a honrar e a ouvir esses sussurros da sua intuição. É começar a prestar atenção na linguagem sutil das energias ao seu redor, reconhecendo que seus sentimentos podem, por vezes, estar captando informações que seus olhos não veem. Se você acredita que os objetos guardam memórias e energias, escreva nos comentários: eu sinto a energia das coisas. Agora, nós demos um nome ao fenômeno. Chamamo-lo de psicometria. Entendemos que se trata de ler uma impressão digital energética. Mas a pergunta fundamental, a mais científica e ao mesmo tempo mais espiritual de todas, permanece. O que é exatamente essa energia? Como a alegria, o medo ou o amor de uma pessoa podem literalmente se grudar a um anel ou a um pedaço de roupa. Aqui, a metáfora já não é suficiente. Precisamos ir mais fundo,
ao coração da constituição do ser espiritual, como detalhada pela doutrina espírita. Para entender como a impressão é deixada, precisamos primeiro entender a natureza da mão que a imprime. Precisamos falar sobre a ponte entre o espírito e a matéria, o corpo semimaterial que todos nós possuímos e que é a chave para todos os fenômenos mediúnicos. No próximo tópico, vamos mergulhar na ciência espírita para desvendar o mistério do perispírito e dos fluidos vitais e entender, de uma vez por todas, como a nossa essência fica gravada no mundo que tocamos. Chegamos agora ao coração do mistério. Demos um nome ao fenômeno, a psicometria, e aceitamos a premissa de que os objetos podem guardar histórias. Mas a mente que busca a verdade, como Divaldo Franco sempre nos incentivou a ter, não se contenta apenas com o quê. Ela anseia por entender o como a matéria inerte pode se tornar um repositório de vida, de sentimento, de consciência. A resposta não está na magia, mas em uma ciência profunda, uma física da alma que o Espiritismo codificou. Para entender como uma impressão é deixada em um objeto, precisamos primeiro compreender a natureza da mão espiritual que a imprime. Precisamos falar sobre a peça mais fundamental e talvez menos compreendida da nossa Constituição, a ponte entre o que somos em essência e o que somos em carne. Precisamos falar do perispírito. O perispírito é o elo, o invólucro semimaterial que une o espírito imortal ao corpo físico, denso e perecível. Pense no espírito como o sol, uma fonte pura de consciência e luz. Pense no corpo físico como um planeta, denso e temporário. O perispírito seria como a atmosfera deste planeta, um campo energético que envolve o corpo, invisível para a maioria, mas absolutamente essencial. Ele não é o espírito nem é o corpo, mas é o intermediário que permite que a vontade do espírito anime a matéria do corpo. E essa atmosfera não é vazia. Ela é composta por aquilo que a doutrina espírita chama de fluidos, extraídos do fluido cósmico universal, a matéria-prima de todo o universo. Cada um de nós, com nossos pensamentos, sentimentos e vontade, molda esse fluido, criando uma atmosfera pessoal, única. É o que chamamos de fluidos pessoais ou fluido vital. Essa é a nossa assinatura energética no universo, mais única que nossas impressões digitais. Seu perispírito é o pincel com o qual sua alma pinta o mundo, com as cores de seus sentimentos. Vamos visualizar como isso funciona na prática, através de uma cena que um mentor espiritual poderia descrever. Imagine um velho relojoeiro em sua oficina. Ele não está apenas montando engrenagens, ele está imerso em seu ofício com amor e dedicação. Cada pensamento de concentração, cada sentimento de orgulho por seu trabalho, cada emanação de sua paciência infinita não fica contida em sua mente. Através de seu perispírito, essas vibrações são exteriorizadas como um vapor sutil, um fluido impregnado de sua essência, que se espalha e adere a tudo ao seu redor, especialmente ao relógio em suas mãos, a madeira da caixa, o metal das engrenagens, o vidro do mostrador. Eles são banhados por essa energia. Quando ele finalmente vende o relógio, o objeto não carrega apenas a função de marcar as horas. Ele carrega a paz, a dedicação e a energia harmônica de seu criador. O novo dono pode não saber o porquê, mas talvez sinta uma calma inexplicável sempre que olha para aquele relógio. Ele está sentindo, sem saber, os fluidos do velho relojoeiro. O objeto foi, literalmente, magnetizado pela alma de seu criador. Essa verdade nos traz uma responsabilidade imensa e, ao mesmo tempo, uma ferramenta poderosa para a nossa própria vida. Se estamos constantemente exteriorizando nossos fluidos e impregnando nosso ambiente, nossos lares, nossos locais de trabalho, as roupas que vestimos e a comida que preparamos, a pergunta que devemos nos fazer é: que tipo de energia estamos espalhando? Nossos pensamentos de raiva, medo e pessimismo não são eventos privados. Eles se tornam fluidos que adensam a energia dos nossos lares, que podem causar mal-estar em nossos familiares. Por outro lado, nossos pensamentos de amor, nossas preces, nossos sentimentos de gratidão e esperança também se tornam fluidos que limpam, harmonizam e elevam a vibração de tudo o que tocam.
Compreender o mecanismo do perispírito e dos fluidos é compreender que somos co-criadores da realidade energética ao nosso redor. A paz no mundo começa com a harmonia dos fluidos que emanamos em nosso próprio quarto. Se você compreende a responsabilidade de sua própria energia, comente: eu sou responsável pelo que emano. Agora, a lógica está estabelecida. O espírito, através de seu corpo energético, o perispírito, emana fluidos que são a expressão de seus pensamentos e sentimentos, e esses fluidos podem impregnar a matéria. Este é o modelo, a ciência espírita que explica a psicometria. Mas uma teoria, por mais lógica e bela que seja, precisa ser confrontada com a realidade. Ela precisa ser validada por evidências. E se essa impregnação fluídica é real, então deve haver casos, relatos, experiências que a demonstrem de forma inequívoca. Histórias onde os objetos não apenas transmitiram um sentimento vago, mas revelaram informações precisas, detalhadas e verificáveis, que seriam impossíveis de se obter por qualquer outro meio. A teoria nos deu o mapa. Agora é hora de explorar o território. No nosso próximo encontro, deixaremos o laboratório da doutrina para entrar no campo das provas, mergulhando em histórias verídicas e surpreendentes, onde os objetos falaram alto. Prepare-se para testemunhar o que acontece quando a ciência da alma se manifesta na prática. Nós construímos uma ponte de lógica e razão. Entendemos a teoria do perispírito e dos fluidos, o mapa que a ciência espírita nos oferece para navegar no território da alma. Mas um mapa, por mais preciso que seja, é apenas uma representação. A verdadeira jornada, a que transforma a crença em convicção, acontece quando pisamos no solo firme da evidência. A mente humana, mesmo a mais aberta, anseia por provas, por um sinal, por um fato que ancore a esperança na realidade. É por isso que os fenômenos mediúnicos, quando estudados com seriedade, como o fizeram grandes pesquisadores da alma, e como nos ensina a obra de Divaldo Franco, não buscam o espetáculo, buscam a verdade. As histórias que vamos explorar agora não são contos de fadas, são pegadas do invisível na areia do mundo material, casos documentados que desafiaram o ceticismo e fizeram os objetos não apenas sussurrar, mas falar em alto e bom som. O valor de um caso de psicometria não está no quão dramático ele é, mas no quão específico e inverificável por meios normais ele se apresenta. É o que chamamos de prova de identidade. Pense neste relato, extraído da rica literatura sobre o tema. Um pai devastado pelo luto após a perda de seu jovem filho de origem indiana procura um sensitivo. Ele não diz nada sobre sua história, apenas estende um objeto simples, uma caneta de madeira que pertenceu ao rapaz. O médium segura a caneta. O silêncio preenche a sala. Em vez de falar sobre a dor do pai, o sensitivo começa a descrever a personalidade do dono da caneta, seu sorriso, sua alma gentil. E então vem o detalhe que rompe todas as barreiras da coincidência. O médium afirma ouvir de forma clara e distinta a palavra Shanti e acrescenta: essa era uma saudação muito característica dele. O pai, em lágrimas, confirma: Shanti não era apenas uma palavra, era o modo particular e constante com que seu filho o cumprimentava. A caneta, impregnada com a energia do jovem, não trouxe uma memória vaga. Ela transmitiu a chave da sua identidade. A verdade não precisa de grandes milagres, apenas de um detalhe que seja irrefutável. Agora consideremos outro caso, ainda mais contundente, pois ele elimina uma das explicações céticas mais comuns, a de que o médium estaria lendo a mente da pessoa que trouxe o objeto. Uma senhora leva a um médium um colar antigo, herdado de uma grande amiga que morava em outro país. Ao tocar o colar, o sensitivo começa a descrever com precisão a antiga dona, uma senhora de aparência distinta, com traços hindus. Ele vai além. Ele descreve a personalidade dela, seus hábitos e a profunda amizade que a unia à consulente. Mas então, ele revela a informação crucial. Ele afirma que essa senhora já não está mais no plano físico, que ela havia feito a passagem. A consulente fica em choque, pois ela não tinha a menor notícia da morte de sua amiga. As comunicações eram raras e ela acreditava que a amiga estava viva e bem. O médium não poderia ter extraído essa informação de sua mente.
A notícia foi confirmada semanas depois. A conexão, portanto, não foi com a memória da consulente, mas diretamente com a influência espiritual que permanecia no colar, uma ponte direta com a alma que já havia partido. O que fazemos com histórias como essas? Nós as absorvemos, deixamos que elas façam o seu trabalho, que é o de gentilmente alargar as paredes da nossa concepção de realidade. A aplicação prática de conhecer esses fatos não é sair em busca de um médium para testar os objetos da sua casa. A aplicação é interna. É permitir que a semente da possibilidade germine dentro de você. É entender que a fé, quando amparada por evidências lógicas e factuais, se torna uma força inabalável. O Espiritismo, como Divaldo Franco exemplifica, não pede uma crença cega. Ele nos oferece elementos para uma convicção raciocinada. Saber que esses fenômenos são reais e documentados pode ser um bálsamo para o coração enlutado. A confirmação de que a intuição sobre a sobrevivência da alma não é um delírio, mas um vislumbre de uma verdade maior. É a força que nos ajuda a encarar a perda não como um fim, mas como uma transformação. Se essas histórias abrem sua mente para novas possibilidades, comente. A evidência me fortalece. Esses relatos são mais do que curiosidades psíquicas. São janelas. Janelas que se abrem para uma realidade onde a vida continua, onde os laços persistem e onde a comunicação, de formas sutis e profundas, é uma possibilidade constante. Nós vimos que o sentimento é real, entendemos a teoria de como ele acontece e agora testemunhamos as evidências de que ele se manifesta. A jornada nos trouxe até aqui, a um lugar de compreensão e de maravilhamento. Mas todo conhecimento, para ter valor, precisa ser transformado em sabedoria de vida. Agora que sabemos que a conexão é possível, a pergunta final e mais importante emerge. Como podemos nós, em nosso cotidiano, honrar essa conexão? Como podemos transformar nosso luto, respeitar as memórias e os pertences de quem se foi e usar essa nova compreensão para vivermos com mais esperança? No nosso último tópico, vamos trazer essa ciência da alma para dentro do nosso coração e aprender a nos conectar de forma consciente e amorosa com os laços que o tempo não pode apagar. Percorremos um longo caminho juntos. Partimos de uma sensação, um arrepio na alma ao tocar uma peça de roupa. Demos a ela um nome, psicometria. Desvendamos a sua ciência, a física do perispírito e dos fluidos, e testemunhamos as evidências, as histórias que provam que não estamos sozinhos em nossas percepções. Mas todo esse conhecimento, toda essa jornada intelectual, converge para um único ponto, o mais sagrado de todos, o seu coração, o seu luto, a sua saudade. Pois de que valeria entender as leis do universo se não soubermos como aplicá-las para trazer paz à nossa própria alma? Agora, nesta etapa final, vamos nos perguntar como esse entendimento pode, verdadeiramente, transformar a maneira como lidamos com a perda e como honramos a memória daqueles que continuam a viver, apenas em outra dimensão? O Espiritismo, iluminado pela sabedoria de guias como Divaldo Franco, não nos oferece uma fórmula para eliminar a dor. A dor da ausência física é real e precisa ser vivida. O que ele nos oferece é uma nova perspectiva que pode transmutar o luto. Ao compreender que os objetos de um ente querido estão impregnados com sua energia vital, com os fluidos de seu amor, eles deixam de ser apenas gatilhos de tristeza. Eles se transformam em pontos de conexão. O quarto que ficou vazio, as roupas guardadas, o livro com anotações na margem, tudo isso deixa de ser um memorial da morte para se tornar um altar à continuidade da vida. Respeitar esses pertences, portanto, não é um ato de apego mórbido que prende o espírito à terra. Pelo contrário, quando feito com amor e consciência, é um ato de reconhecimento da sua jornada. Um muito obrigado energético pela essência que ele deixou entre nós. O luto se transforma quando a certeza da presença substitui o desespero da ausência. Deixe-me compartilhar um último relato, uma parábola sobre a sabedoria no agir. Havia uma família que, após a passagem de sua amada mãe, sentiu uma urgência em esvaziar seu quarto, doar suas coisas, apagar rapidamente os vestígios da dor. Mas uma das filhas sentia uma angústia, uma intuição de que aquilo era violento, apressado.
Buscando conselho, ouviu de um amigo com conhecimento da doutrina: não tenham pressa. O espírito dela ainda se ajusta à nova realidade, e o lar de vocês ainda é uma referência de amor para ela. Tratem cada objeto como se estivessem tocando nela. Ao pegar um vestido, em vez de chorar a perda, agradeçam em pensamento pela alegria que ela sentiu ao usá-lo. Ao organizar seus livros, celebrem a sabedoria que ela buscou. Transformem essa tarefa, que parece tão dolorosa, em um ritual de gratidão. Vocês não a estarão prendendo, mas sim liberando-a com a mais alta vibração que existe, a do amor reconhecido. A família seguiu o conselho, e o que era para ser um processo de dor e desespero se tornou uma despedida serena, uma celebração de sua vida, sentindo uma paz profunda, como se a própria mãe estivesse ali sorrindo e agradecendo pelo cuidado. Mas esse tipo de sensibilidade é para todos? Você pode se perguntar. Eu não sou médium, como posso sentir essa conexão? A resposta é a mais simples e mais poderosa de todas. A chave que sintoniza a nossa alma com essas vibrações não é um dom psíquico raro, mas uma capacidade que todos nós possuímos em abundância. Essa chave é o amor. O amor é a maior força sintonizadora do universo. Quando você segura um objeto que pertenceu a alguém que você ama, com um sentimento puro de saudade e gratidão, você está, naturalmente, ajustando a vibração do seu próprio perispírito àquela que está registrada no objeto. Não force nada. Não busque ver ou ouvir. Apenas permita-se sentir. Acolha a emoção que vier, a lembrança que emergir, a paz que talvez o envolva por um instante. Essa é a sua conexão. É a sua alma respondendo à alma dele ou dela, em uma linguagem que dispensa palavras. É um diálogo de puro sentimento, uma prova pessoal de que os laços de afeto são as únicas coisas que realmente levamos desta vida e as únicas que podemos sentir da vida que continua. Se você acredita que o amor é a ponte entre os mundos, comente. O amor conecta. E assim, nossa jornada pelo mundo invisível que habita as coisas visíveis chega a um ponto de clareza. Começamos com um toque e terminamos com a compreensão de que tudo está conectado. A mensagem perene, ecoada incansavelmente na voz e na vida de Divaldo Franco, é a de uma esperança imortal. Nós não somos corpos que possuem um espírito, somos espíritos que vestimos por um tempo um corpo. E os objetos, as fotografias, as roupas, as casas, são apenas parte do cenário sagrado onde nossas almas se encontram, aprendem e amam. Eles são os ecos que nos lembram que a peça não termina quando as cortinas da vida material se fecham. Eles são os sussurros do outro lado, nos garantindo que ninguém jamais se perde verdadeiramente e que nenhum amor jamais é em vão. O amor é a energia que cria, que impregna e que permanece para todo o sempre. Nossa jornada chega por agora ao seu fim, mas a verdade que descobrimos é o começo de uma nova forma de ver e sentir o mundo. Partimos juntos de um sentimento íntimo, quase secreto, a sensação da presença de um ente querido ao tocar algo que lhe pertenceu. E ao longo destes minutos, demos a esse sentimento um nome: psicometria. Demos a ele uma explicação lógica, a ciência do perispírito e dos fluidos que impregnam a matéria com a nossa essência. Vimos as provas em relatos que desafiam a nossa compreensão material da vida. E, por fim, aprendemos a transformar a dor do luto em um sagrado ritual de conexão e respeito, entendendo que o amor é a chave que sintoniza as almas. Você não está mais sozinho em sua percepção. O que você sente é real, é válido e é uma das mais belas provas de que a vida, em sua essência, é indestrutível. A grande mensagem, ecoada na obra consoladora inspirada por Divaldo Franco, é esta: a morte não é um muro, é um horizonte. Um horizonte que apenas limita a nossa visão física, mas não o alcance do nosso espírito. Agora que o véu foi levemente erguido, a pergunta final não é para mim, mas para você. Sabendo que a comunicação nunca cessa e que o amor deixa rastros eternos, como você escolherá viver a partir de hoje? Como você tocará o mundo, ciente de que sua energia fica gravada em tudo o que você faz? E, acima de tudo, como você irá honrar a sua saudade, não mais com o peso do desespero,
mas com a certeza serena de um reencontro que já está escrito nas estrelas. Se esta jornada transformou a sua visão e você se sente mais preparado para aprofundar essa certeza em seu coração, declare sua intenção ao universo. Escreva com toda a sua fé nos comentários: estou pronto para viver a eternidade do amor. Cada declaração como essa eleva a vibração do nosso propósito comum de entendimento e consolo. Sua busca por respostas não termina aqui. Ela está apenas começando. Há muito mais a desvendar, muitas outras pontes a cruzar entre este mundo e o que nos espera. Assine o canal agora e ative as notificações para não perder a próxima revelação que preparamos para você. Clique no vídeo que aparece em sua tela, pois cada verdade que encontramos juntos é mais um passo no glorioso caminho de volta para casa.